Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos casos que mais chocou e dividiu o Brasil. Uma história que tem de tudo: luxo, uma paixão que parecia de cinema, traição e um crime de uma brutalidade que é difícil até de imaginar. Vamos desvendar o caso Elise Matsunaga. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que pode passar na cabeça de alguém para cometer um ato tão extremo contra a pessoa com quem dividia a vida? Para a gente tentar chegar perto de uma resposta, a gente precisa voltar no tempo e entender os fatos, um por um. Então vamos começar pelo que deixou o país inteiro de boca aberta, pelos fatos puros e crus que deram início a essa história toda. Pensa só, estamos em maio de 2012. Um empresário super conhecido, Marcos Matsunaga, herdeiro e o chefão da Yoki, uma daquelas marcas que todo mundo conhece, simplesmente some do mapa. A notícia, claro, explode e vira manchete de todos os jornais. A busca, porém, não demora muito e termina da pior forma que se pode imaginar. Partes de um corpo são encontradas dentro de sacos de lixo jogados numa área de mata em Cotia, aqui em São Paulo. A polícia logo confirma: era o Marcos. E todas as atenções se viram na hora para uma única pessoa, a esposa dele, Elise, que, para surpresa de muitos, não demora nada para confessar. Mas como é que uma história de amor chega a esse ponto? Para entender o crime, não tem jeito. A gente precisa entender o relacionamento deles. Uma relação que, para quem olhava de longe, parecia um verdadeiro conto de fadas moderno. E aqui a gente já vê o contraste absurdo entre os dois. De um lado, a Elise, origem humilde lá do interior do Paraná, técnica de enfermagem que veio para São Paulo e trabalhou como garota de programa para conseguir se manter. Do outro, o Marcos, herdeiro de um império, formado em administração numa das faculdades mais caras do país. Eram literalmente dois mundos que não tinham nada a ver um com o outro. A história deles começa lá em 2004. O Marcos ainda era casado e conheceu a Elise como cliente em um site de acompanhantes. Mas o que era para ser só um caso acabou virando outra coisa. Em 2009, ele se divorcia da esposa para casar com a Elise, com direito a um festão para 300 pessoas. O conto de fadas parecia completo, né? Pois é, mas só um ano depois a fachada começou a rachar, com as primeiras desconfianças de traição por parte dele. E é aqui que a história começa a ficar realmente sombria. A desconfiança vira o gatilho, o estopim de toda a tragédia que estava por vir. E tem um detalhe importante sobre a vida deles, um hobby bem incomum, a caça esportiva. Os dois eram atiradores registrados, colecionavam armas, tinham um verdadeiro arsenal dentro de casa. Eles viajavam juntos para caçar, tiravam fotos com os animais. Era uma paixão que uniu o casal, mas que, olhando para trás agora, dá até um arrepio. Cansadas de viver na dúvida, Elise resolve agir. Durante uma viagem para a cidade dela, ela contrata um detetive particular. E a confirmação vem de um jeito brutal e muito rápido. No mesmo dia, o detetive flagra o Marcos com outra mulher, jantando e depois entrando no motel. As provas, fotos e vídeos chegam no celular da Elise. A traição estava ali, escancarada. Arrasada, ela nem pensa duas vezes e decide voltar para São Paulo no mesmo instante. E então a gente chega na noite que mudou tudo para sempre. A noite do confronto, do assassinato e do ato que deixou o Brasil em estado de choque. As câmeras de segurança do prédio de luxo contam essa história de um jeito frio. Primeiro, a gente vê a família chegando. Uma hora depois, a última imagem de Marcos com vida, ele descendo no elevador para pegar uma pizza. A cena seguinte que importa é só na manhã do outro dia. A Elise, sozinha, saindo do elevador, arrastando 3 malas enormes que pareciam estar muito, mas muito pesadas. O que aconteceu entre a pizza e as malas? Bom, na versão da Elise, a discussão explodiu. Quando ela confrontou ele com as provas da traição, Marcos teria reagido com muita violência. Teria agredido, xingado, humilhado por causa do passado dela e, por fim, feito a ameaça que foi a gota d'água. Disse que ia se separar e tomar a guarda da filha deles. Foi nesse momento, segundo ela, que ela pegou uma das armas da casa, uma pistola 380, e atirou na cabeça do Marcos. Mas o que veio em seguida foi o que realmente chocou o país. Com uma frieza impressionante, ela arrastou o corpo para um quarto, esperou o sangue coagular e, usando seus conhecimentos como técnica de enfermagem, esquartejou o corpo em 6 partes, com cortes precisos nas articulações. E se tudo isso já não fosse inacreditável, a história tem um detalhe que parece coisa de filme. No caminho para se livrar do corpo, com as malas no carro,
A Elise foi parada numa blitz da polícia por causa do documento do carro. Imagina a tensão da cena. Ela foi multada, mas por sorte dela, os policiais não pediram para revistar o porta-malas. Por um triz, o crime não foi descoberto ali mesmo. Com a descoberta do corpo e a confissão, um novo capítulo dessa história começa: o processo judicial e as consequências de tudo o que ela fez. O julgamento durou 7 dias e parou o Brasil. De um lado, a acusação descrevia a Elise como uma assassina fria e calculista, que matou por vingança e pelo dinheiro do marido. Do outro lado, a defesa argumentava que foi um crime de paixão, a reação de uma mulher humilhada que agiu sob forte emoção. No final, o júri decidiu: culpada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E a sentença veio: 19 anos, 11 meses e 1 dia de prisão em regime fechado. Um número que mostra o peso e a brutalidade dos crimes que o júri considerou que ela cometeu. Elise cumpriu 10 anos da pena na famosa penitenciária de Tremembé. Em 2022, ela conseguiu a liberdade condicional. Hoje vive uma vida discreta no interior de São Paulo, onde já foi motorista de aplicativo e, mais recentemente, abriu um ateliê de costura para fazer roupinhas de cachorro. Em uma das raras vezes que falou depois de solta, ela disse o seguinte: estou tendo uma segunda chance, infelizmente o Marcos não. Mas eu acredito que, na espiritualidade, ele já tenha me perdoado. É uma frase que, no mínimo, faz a gente pensar muito. E no final das contas, a gente volta para aquela pergunta do início. Elise Matsunaga foi uma mulher levada ao limite pela traição e pela humilhação, que agiu no calor do momento? Ou foi uma assassina fria, que planejou cada passo da sua vingança? A justiça deu a sua resposta, mas o debate? Esse debate continua fascinando e dividindo a opinião de todo mundo até hoje.